Então, boa tarde, pessoal. Então, como agora já está, a gente começou a gravação. Então, nós vamos hoje fazer o treinamento sobre as nossas novas fórmulas florais que a gente vai lançar esse mês, que é a seletividade alimentar e o equilíbrio alimentar. Essas fórmulas a gente ficou um bom tempo, né, fazendo as pesquisas com elas para obter os resultados que a gente precisava. A gente chegou até a modificar, né, algumas essências das fórmulas para deixar a fórmula bem redondinha para a gente ter os resultados que a gente estava esperando. Então, começando a falar um pouco, né? Qualquer dúvida, como eu falei antes, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem colocar ali no chat, que daí no final do treinamento eu vou responder as dúvidas de vocês. Então, começando a falar um pouquinho do porquê, né, que a gente fez essas duas fórmulas. Uma por conta da demanda, né, dos profissionais que solicitaram para a gente não tinha ainda fórmulas florais que fossem trabalhar as questões da seletividade alimentar, né? Então, inicialmente, a gente ia fazer somente uma fórmula, mas a gente, ao longo da pesquisa, a gente decidiu que precisaria fazer duas fórmulas. Assim como aconteceu também quando a gente estava fazendo as fórmulas do autonomia, né? Autonomia, flexibilidade e autonomia, interação e flexibilidade, onde inicialmente ia ser uma fórmula só que por conta, né, dos resultados que a gente obteve, né, durante as pesquisas, a gente decidiu que precisariam de duas fórmulas. Então, aqui nas fórmulas da seletividade alimentar aconteceu a mesma coisa. E o que que é, né? Falando um pouco assim do problema em si, né? Da questão em si que os florais vão resolver, né? Que é a questão da seletividade. Então, assim, quando a gente fala em alimentação, tem vários fatores que podem interferir, né, nos hábitos que a gente tem relacionados à alimentação. Então, tem os fatores biológicos, né, os fatores socioculturais, que vai depender, né, da renda que a pessoa tem, do nível educacional, da região que a pessoa mora, dos tabus alimentares que essa pessoa pode ter, a influência da propaganda e da mídia também tem muito peso, né, quando a gente fala nas questões dos hábitos alimentares, e também os fatores psicológicos também podem estar envolvidos. Então, são várias as questões que podem estar por trás, né, da questão da seletividade alimentar. Então, assim, tem algumas pessoas, por exemplo, né, que fazem uma ingestão seletiva de alimentos, e foi para isso que a gente criou essas fórmulas, para ajudar essas pessoas que têm essa ingestão seletiva de alimentos. No geral, a gente vê muito isso em criança, né, mas a gente também tem adultos, adolescentes que têm essa questão relacionada à seletividade alimentar. Então, quando a gente fala em ingestão seletiva de alimentos, a gente está falando, né, de pessoas que consomem uma menor quantidade do que a média populacional e pessoas que demonstram, por exemplo, preferências a certos alimentos em relação a outros, né? Isso também caracteriza, por exemplo, a seletividade alimentar. E falando um pouco, né, do processo natural da seletividade alimentar que pode ocorrer, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, né, de uma introdução alimentar, né, das crianças, por exemplo, né? Então, ela é uma fase, né, quando a criança está ali na fase da introdução alimentar, que é normal acontecer essa questão da seleção dos alimentos que a criança vai querer, né, comer ou não. Então, é uma fase onde biologicamente falando, é comum que isso aconteça. O que não é legal, né, é passar dessa fase e aí continuar esse padrão de seletividade aos alimentos, né? Então, essa seletividade alimentar, como eu falei, é um comportamento normal e transitório lá depois dos 12 meses de vida, né? Principalmente até pode ser antes também, porque nos 6 meses aqui, o bebê já faz a introdução de certos alimentos, né? Então, a pessoa que cuida já vai começar a dar outros alimentos que não seja só uma fórmula ou leite materno, mas onde a criança começa a ter mais contato, né, com mais tipos de alimentos, né, é ali do primeiro ano de vida até os 2 anos de vida, né? Então, ali dos 18 meses, né, dos 12 meses, desculpa, aos 24 meses de idade, né, a criança pode ter esse comportamento e isso é super normal, né? Então, assim, porque a criança ainda não conhece os alimentos, ela está conhecendo sabores diferentes, texturas diferentes, né? Então, é uma resistência que a criança tem em comer ou experimentar novos alimentos, que vão sair fora do padrão de alimentos que ela está acostumada a consumir até então. Então, é normal que nessa fase tenha essa seletividade. Pensando nisso, né, a gente fez a fórmula para a linha da linha Kids, que é o equilíbrio alimentar, justamente pensando em ajudar a criança nessa fase,
que é uma fase que é decisiva para a criança depois da escolha, né, alimentar da criança futuramente. Então, se nessa fase ali, enquanto ela tem até os 2 anos, né, ela não tem o costume, por exemplo, não foi apresentada muitos alimentos, alimentos diferentes, mais para frente fica mais difícil ainda de fazer, inserir, né, esses alimentos diferentes. Então, é interessante, né, a gente ver que, como eu falei agora, né, nem sempre a seletividade alimentar, por exemplo, vai fazer parte do desenvolvimento da criança, apesar de ser nessa fase comum que isso aconteça. Tem muitas crianças que não vão apresentar essa seletividade, né? Mas o que a gente tem que ficar atento é quando essa seletividade ela vai trazer prejuízos para a criança. Normalmente, o primeiro prejuízo que chama a atenção é a questão nutricional, né? Então, a criança que não tem uma alimentação, que não consegue comer fruta, legumes, ela vai ter um prejuízo nutricional. Então, isso é o que acende, né? Assim, o sinalzinho assim de alerta para a gente prestar atenção. Porque essa seletividade, se a gente não consegue lidar com ela da maneira correta, quando tem que ser lidado, né, naquela fase ali, ela pode, né, vir a se transformar, né, no que a gente chama de transtorno alimentar severo, né, ou então também tem o transtorno alimentar que é restritivo e evitativo, né, que é o que a gente chama de TARI, também pode acontecer isso. Então, a gente tem que ficar sempre atento para ver em que nível, né, essa seletividade está. Então, quando a gente fala, né, do que poderia acontecer assim de negativo, né, os prejuízos, quando a gente fala, por exemplo, desse transtorno alimentar seletivo, ele tem caracterizado, né, por uma forte restrição à comida, né, desinteresse em comer, né, alimentos diferentes, e até mesmo, no caso, rejeição no momento das refeições. Então, a criança senta na mesa e não come, né? Está sempre com falta de apetite, nunca quer, não quer, o pai oferece, a mãe oferece, a criança está sempre negando, né? Então, é muito interessante a gente ter que ficar atento a isso. E é interessante a gente ver que, por exemplo, para vocês terem uma noção, as pessoas, né, que têm essa seletividade de uma forma que gera prejuízo, né, elas chegam, por exemplo, a limitar a dieta entre 10 e 15 alimentos diferentes, só come tipo aqueles 10 tipos de alimento, né? Isso tem casos muito piores, né? Tem casos, eu já vi casos, por exemplo, que a mãe relata que o filho só come um tipo de alimento, né? Então, esse é um caso muito pior ainda. Então, a gente tem que estar sempre atento para ajudar, né, a criança a se ambientalizar, né, com esses alimentos diferentes, né, a experimentar esses alimentos diferentes e o floral, né, a gente fez a fórmula floral justamente para ajudar nessas questões. Então, quais são os motivos, né? Quando a gente fala nesse transtorno de seletividade alimentar, que daí isso já está gerando um prejuízo, né? Quais são os motivos que podem levar uma criança, por exemplo, uma pessoa, né? Ou não só criança, como adultos, adolescentes, a desenvolverem essa seletividade alimentar, né? Então, pode estar relacionado, por exemplo, a experiências, né, que causaram traumas. Então, a criança pode ter se engasgado com algum tipo de alimento, teve talvez uma intoxicação alimentar, né? Então, a gente vê que isso é comum de acontecer. Então, a criança, às vezes, comeu um tipo de alimento e passou mal, né? O mesmo adolescente, enfim, a pessoa comeu um alimento e passou mal. A tendência dela é não querer mais experimentar aquele alimento novamente, né? Então, ela vai olhar o alimento, às vezes vai até fazer uma ânsia, né? Então, esses traumas, essas experiências negativas que a criança, ou que o adulto, que o adolescente passou, ela pode estar interferindo no quesito da seletividade alimentar. Assim também como questão relacionada à sensibilidade, né? Então, a pessoa às vezes se recusa a se alimentar, né? A comer aquele alimento pela questão sensorial, então, o gosto não é agradável, a textura, o cheiro do alimento, a temperatura, a aparência, tudo isso pode estar influenciando de forma negativa quando a gente fala em seletividade alimentar, né? Fora isso, também tem outras questões, né? Como distorção de imagem corporal. Então, tem pessoas que evitam, né, ingerir alimentos, certos alimentos e causam e tem esse transtorno, né, de seletividade alimentar por conta dessa distorção de imagem corporal. E também, o que é muito comum, né, e eu acho que foi, assim, um dos principais motivos de a gente ter começado a pesquisar essas fórmulas e desenvolver, no transtorno do espectro autista e também no TDAH, a gente vê as questões relacionadas à seletividade alimentar. E justamente, né, no transtorno do espectro autista, isso é comum,
por conta dessa hipersensibilidade sensorial que a criança tem, né, que o adulto tem, enfim, justamente por conta disso que gera, né, pode estar gerando seletividade alimentar. Para vocês terem noção, em torno de 80 a 90% das pessoas que têm TEA têm questões relacionadas à seletividade alimentar. Né? Então, aqui, né, eu trago esse dado para vocês. Então, está presente em até 90% dos casos de transtorno do espectro autista, tem um comportamento de seletividade alimentar. Então, nesse caso, como eu falei, né, o fator sensorial, como a hipersensibilidade sensorial, cor, sabor, temperatura, forma que o Não vai alimento, chegar ninguém agora, não, né? tudo isso pode Não, eu tô ter falando essa dos seletividade. vídeos que eu tinha oferecido Eu acho que para tem outros alguém três. com o Não, não microfone aberto, respondeu. se vocês Outra puderem mensagem não só respondeu. Não, você tem um saco de lixo bem ali. silenciar o microfone. É por aí. Eu sei, eu. Então, aqui, né, falando ainda, né, Pode ir lá. tem, que tem autismo, né? Então, É do elas vídeo podem. da mãe de Adriana, né? Um momentinho que eu vou fechar o microfone aqui, só um momentinho. Peraí. Consigo às 15. Não, tu nem fala às 16, consigo às 15. É essa forma que tu responde para. Só um segundinho Não aqui, às 16, vou as arrumar o pessoas. Não, microfone aqui. consigo às 15. Não sei A senhora como. consegue vir às 15? Bota assim, consigo às 15. Já vai logo orientando. Ai, que cólica chancinha. Então, continuando aqui, né, a nossa apresentação, o nosso treinamento. Como eu falei, então, no TEA, né, no transtorno do espectro autista, é muito comum e é o público onde a gente encontra, né, praticamente 90% das pessoas que têm TEA apresentam a questão da seletividade alimentar, e foi, né, em cima, por conta disso, que a gente decidiu fazer essas fórmulas, né, não só para atender esse público, mas principalmente para atender esse público. Então, deixa eu só organizar aqui. Vocês estão conseguindo ver o slide? Está aparecendo para eles? Será? Acho que sim, né? É esse que está aberto aqui. Só um momentinho, deixa eu só organizar aqui o slide que desapareceu aqui da tela. Já tinha conseguido. Vou compartilhar de novo, será? É. É que o slide não voltou a aparecer aqui de novo. Não sei se está aparecendo para eles. E na hora de fechar o microfone. Sem voltar a apresentação. Então, voltando ao nosso treinamento, né? Então, aqui a gente tinha parado. Bom, aqui. Não está tudo certo. Pode. Então, como eu falei antes, né? Então, 90% do público que tem o transtorno de espectro autista apresenta seletividade alimentar, né? E uma das coisas que a gente percebe, né? Principalmente do público com TEA, é que não só a questão da seletividade, né, de poucos alimentos, né, a restrição do número de alimentos que a pessoa faz,
mas também pode ocorrer, por exemplo, né, durante as refeições, né, questão de birras, choro, agitação, agressividade, né, gritos, tudo relacionado porque a criança ela pode, a criança, o adulto, enfim, ele pode estar, pode se desregular, né, por conta de ter que de ter que experimentar um novo alimento, né, ou da sensação que a pessoa tem ao ver o tipo de alimento, que para a gente, às vezes, a gente fica, meu Deus, como é que pode, né, a pessoa fazer uma birra dessa por conta de um prato de macarrão, por exemplo, né? Mas existe até um vídeo bem interessante que estava circulando na internet há um tempo atrás, falando de como o pessoal que tem, faz parte, né, do transtorno do espectro autista, às vezes pode estar enxergando um alimento, né? E nesse vídeo é bem legal porque ele mostra assim, por exemplo, ele mostra esse exemplo que eu dei de um prato de uma massa, né, de um macarrão. A gente que não tem o transtorno, né, ou não tem apresenta seletividade alimentar, a gente vai ver um prato de macarrão comum. E nesse vídeo ele mostrava no olhar, né, pelas lentes, né, de uma pessoa com autismo. Ela olhava para aquele prato e ela via um monte de, como se fosse minhocas, assim. Então, para a pessoa que tem a seletividade, aquilo ali é real, né? Por isso que às vezes gera essa questão do choro, do grito, da irritação, quando às vezes a criança é forçada, né? O adulto, o adolescente é forçado a ingerir, né, certos tipos de alimento. Então, por conta disso, a gente que não tem a seletividade às vezes não entende, né? Mas é uma explicação porque a forma como é vista, né, aquela comida é diferente do que a pessoa que não tem essa seletividade. Então, a gente sempre, quando a gente desenvolveu essa fórmula, a gente pensou em todos esses detalhes, né? Então, é importante também a gente ter em mente, né, que não são só essas questões que eu trouxe, então, da hipersensibilidade, do TEA, né, que vão influenciar na seletividade alimentar, mas também a questão familiar, né? Porque, por exemplo, se a minha família, né, o meu pai, a minha mãe, eles não fazem a ingestão de frutas, verduras, enfim, a chance de eu ser seletiva para esses alimentos é muito maior, né, do que uma pessoa que está dentro de uma família onde os pais se alimentam comem de tudo, né? Então, isso também pode influenciar, né? Então, assim, os conflitos, né, familiares, a pressão, o estresse durante as refeições, que é muito comum, né, acontecer, principalmente para quem tem seletividade, né? Então, às vezes a pessoa ali, o pai, a mãe obrigam a criança ou o adolescente, enfim, a comer certo tipo de alimento, né? Aquilo ali pode gerar uma associação negativa com aquele alimento, e a pessoa daí passa a não querer mais comer aquele tipo de alimento, né? Então, é bem importante a gente ver que são vários os fatores que estão por trás da seletividade alimentar. E é bem importante também que a gente lembre que a seletividade alimentar ela é diferente, por exemplo, de uma alergia alimentar ou uma restrição, né? Então, hoje a gente vê, a pessoa tem restrição ao glúten, tem restrição ao leite, né? Isso não tem a ver com a seletividade alimentar, são coisas totalmente distintas. Elas podem ocorrer juntas, né? Então, a gente vê hoje que tem pessoas que podem ter seletividade alimentar e restrição ou alergia alimentar, mas elas não estão associadas, né? São diferentes. Então, assim, quando a gente vai analisar a questão das alergias, da intolerância alimentar, elas vão envolver reações orgânicas, né? Então, reações que o teu organismo, né, vai ter de forma negativa a certo tipo de alimento, né? E a seletividade alimentar não vai ter essa reação. Então, por exemplo, uma pessoa que tem restrição à ingestão de glúten, né? Ela vai fazer essa ingestão e o intestino dela vai inflamar, né? A seletividade alimentar não causa essa reação física, é mais uma questão de a pessoa não conseguir ingerir o alimento. Claro que uma das consequências da seletividade alimentar, né, pode ser a questão nutricional, baixo peso, né? Mas isso é uma consequência, né? Não é a causa, né? Então é bom a gente sempre estar diferenciando isso. Agora vamos ao que interessa, né? Que é a fórmula seletividade alimentar. Essa fórmula, então, ela foi desenvolvida inicialmente era para ser só essa fórmula, aí como eu falei, depois a gente fez a outra, né? Mas ela foi pensada, né? A gente pensou nas 20 flores que fazem parte dessa fórmula para trabalhar várias questões. Então, a primeira coisa que essa fórmula vai trabalhar, por exemplo, é a questão de ajudar, né, a remover os traumas das experiências negativas
que a pessoa teve em relação a alimento, né? Foi o que eu falei lá atrás, né? Que é um dos fatores que podem estar influenciando para a pessoa ter seletividade alimentar, né? Então, ela vai ajudar a remover esses traumas, essas experiências negativas que a pessoa teve com certos tipos de alimento. Além disso, também, ela tem essências, né, na sua fórmula para ajudar a equilibrar o excesso de sensibilidade, essa sensibilidade, né, sensorial, essa hipersensibilidade sensorial, que vai também interferir na aceitação dos alimentos, como foi trazido lá atrás como uma das causas, né, que pode estar relacionado com a seletividade alimentar. E ela também trabalha a questão da autonomia para a pessoa fazer a melhor escolha alimentar para ela. Fora isso, né, a gente também pensou em colocar flores nessa fórmula que trabalhassem a questão da aceitação do novo, né? Então, trazer essa questão da segurança, né? Trazer coragem para que a pessoa aceite o novo, então, um novo tipo de alimento, né? Paciência e flexibilidade para realizar essas mudanças na questão da alimentação, flexibilidade também para estar aceitando um alimento novo, né? Então, diminuição dessa rigidez, né? Que não é só aquele alimento, só esse tipo de alimento. Então, ele traz essa coragem, essa flexibilidade para aceitar essas mudanças na alimentação. Além do que, também ela vai ajudar, né, a regularizar o ritmo da vida cotidiana das pessoas e restabelecer um equilíbrio, né? Isso aí é bem importante também. Fora isso, ela trabalha a questão da tolerância, né, da compreensão, ela vai ajudar, por exemplo, a eliminar comportamentos rígidos que vão levar a essas escolhas, né, padronizadas que a pessoa tem. Então, a pessoa lá come só come pão seco, a vida toda só comeu pão seco. Então, é um comportamento rígido. Se botar um molho em cima do pão, um doce, né, enfim, a pessoa não vai comer. Então, isso é um comportamento rígido. Então, ele ajuda a pessoa a ficar mais flexível para aceitar é, formas diferentes, né, de usar aquele alimento. Fora isso, também ela trabalha a questão de fortalecer a confiança, né, para a pessoa se tornar mais receptivo, né, e também é bem legal para as pessoas que às vezes se sentem gordas, obesas e não são, né, e daí entra aqui a questão da distorção de imagem que eu falei lá atrás, que era uma das causas também que poderia estar relacionada com a questão da seletividade. E também desenvolve a consciência que a pessoa tem que ter uma alimentação mais saudável, né, então a pessoa às vezes não come verdura, não come fruta, ela traz essa consciência de que eu preciso me alimentar melhor para ter saúde. Então, ele trabalha em vários aspectos. E também trabalha a questão da nutrição, né? Da nutrição no sentido de nutrir o coração para trazer conforto e segurança para passar por essas mudanças, né? Da questão alimentar. E aí aqui eu trouxe para vocês darem uma olhada, né? Quais são as flores que fazem parte dessa fórmula? Então a gente tem a manjerona, né? Que é o amparo, a bardana, a camomila, a carqueja, a chaguinha, né? Que é a capuchinha, o dente de leão, a folha da vida, goiaba serrana, integração, jasmim dos poetas, macela, melão, moringa, pariparoba, picão do reino e pulmonária, que trabalha as questões de hipersensibilidade sensorial, primordial, o ritmo, que é a hipomeia púrpura, o tolerância e a fórmula dos três Marias, que é do Bougainville. Então, a gente tem 20 flores aqui, onde cada uma vai trabalhar um aspecto diferente para trazer, para melhorar essa questão relacionada à seletividade. Agora, a fórmula, né, que a gente fez para as crianças até 12 anos, né, que é da linha Kids. Que, como eu expliquei ali no começo, a gente inicialmente ia fazer uma fórmula só, mas com as pesquisas a gente viu que tinha necessidade de fazer duas. Então, essa fórmula aqui a gente fez, adaptou, né, ela para as questões relacionadas ao público infantil, que, como eu falei lá no começo, tem situações diferentes do que do público adulto, principalmente a questão da introdução alimentar, quando a criança começa lá a experimentar novos alimentos, né, que faz parte da evolução da criança, mas que às vezes pode gerar uma seletividade futura se a gente não seguir bem, né, nessa fase que a gente tem que fazer a introdução alimentar. Então, esse floral vem para ajudar nessas questões também. Então, o que ele vai trabalhar, né? A questão da hipersensibilidade sensorial, então ele vai ajudar a diminuir essa hipersensibilidade sensorial e também vai trabalhar em cima da questão dos comportamentos rígidos, vai diminuir os comportamentos rígidos.
E também vai fazer, né, aquilo que a gente falou da outra fórmula, que é dissolver os registros das experiências negativas, né, como engasgo, né, um alimento que fez mal. Então, ele ajuda a dissolver esses registros dessas experiências traumáticas. E o principal, né, desse floral, assim, que eu acho que ele é bem interessante, que é ele dá autonomia para a criança experimentar e aceitar novos alimentos, né? Então, trabalha muito a questão da autonomia, que é muito importante nessa fase inicial ali da infância, né? Ele também é muito interessante nos períodos de adaptação, né, como novas rotinas alimentares. Então, que eu estava falando antes, na questão da introdução alimentar, ele vai ajudar também a equilibrar o apetite, vai ajudar a trazer mais serenidade, tolerância, paciência, para que a criança lide com as situações, né, de estresse e irritabilidade durante as refeições, não faça aquela birra, o choro, né, durante a refeição, que às vezes a criança se fica nervosa, né, durante a refeição porque não quer comer tal alimento, daí os pais ficam ali brigando, gera todo um desconforto. Ele trabalha essa questão da tolerância e da serenidade. E também vai promover a flexibilidade, né, para lidar com as diferentes formas de agir, de pensar dentro do núcleo familiar e aceitar também novos alimentos, né? E como outro floral que a gente viu, também vai trabalhar essa nutrição, né, do conforto, da segurança, para que a criança se sinta bem, e segura para experimentar o novo, né? Experimentar esses novos alimentos. A composição dele, né? A gente tem menos flor do que aquele outro floral que a gente viu agora, que é o seletividade. Então, a gente também tem picão do reino, né? A gente vai ter os Três Marias, que também tem na outra fórmula, mas o tolerância, que também está na outra fórmula, mas aqui a gente tem outras essências que vão trabalhar coisas bem específicas dessa fase, que é da infância, né? Então, tem o rabo de gato, verbena, babosa, o boldo, a cúrcuma, o funcho. Então, são essências que vão trabalhar questões específicas da infância. E aqui, antes, né, finalizei aqui os slides, mas eu gostaria muito de compartilhar com vocês, por exemplo, alguns relatos que a gente teve, é, e as associações que a gente pode estar fazendo, né, das fórmulas com essas duas, com os dois lançamentos, né, tanto com seletividade quanto equilíbrio alimentar. Então, o que que é importante a gente ter em mente, né? Que vão ter, cada pessoa é única, né, e traz problemas e questões específicas, mas no geral eu trouxe algumas associações que vocês podem estar fazendo, né? Então, no caso aqui, começando pelo público com TEA. Então, se é uma criança, um adulto, um adolescente que tem TEA, né, a gente indica sempre, junto com a fórmula da seletividade e do equilíbrio alimentar, está indicando junto a fórmula da autonomia. Né? No caso da criança, a gente, até 12 anos, a gente vai indicar a autonomia e flexibilidade, e acima de 12 anos, a autonomia, flexibilidade, a interação e flexibilidade. Então, a gente pode estar associando para ter um resultado melhor, né, das fórmulas. Então, uma fórmula vai ter efeito sinérgico, né, com a outra. Outras associações que a gente pode estar fazendo, por exemplo, quando a pessoa está passando por um processo de reeducação alimentar, e ela precisa, tipo, emagrecer, mudar o tipo de alimento que ela consome. Então, vou dar um exemplo, né? Uma pessoa que só consumia massa, pães, e aí agora vai precisar emagrecer, ela foi na nutricionista, e aí ela precisa trabalhar essa questão de inserir vegetais, frutas, né? Mudar essa alimentação que estava restrita, né? Então, a gente pode estar associando, por exemplo, se for ali acima de 12 anos, o seletividade alimentar, junto, por exemplo, com emoções, obesidade e a fórmula do chakra terapia plexo solar, se for adulto, né? Se for criança, daí a gente tem que analisar, mas normalmente esse caso que eu estou trazendo para vocês é mais comum de adolescente para adulto. Outra coisa que a gente pode estar fazendo também, né? Outra associação de fórmulas, por exemplo, no caso de criança que está na fase ali de introdução alimentar, né? Então, a gente vai usar o equilíbrio alimentar e pode estar usando junto o floral da fase da idade da criança, né? Então, se é uma criança ali que tem 1 ano e meio, né? A gente vai usar lá a fórmula 18 meses, 18 meses a 6 anos,
junto com o equilíbrio alimentar. Então, a gente vai ter um efeito sinérgico dessas duas fórmulas, né? Outro caso que é bem comum de acontecer, né? Pessoas que têm, por exemplo, doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, né? Essas pessoas que têm um intestino inflamado também e que possam ter, né, questões relacionadas à seletividade alimentar, que é muito comum nesse público também, que às vezes a pessoa fica até com medo de comer e evita comer muitos alimentos por conta da reação que isso pode dar, né? Então, a gente pode estar indicando, por exemplo, seletividade alimentar junto com o liberação, renovação e o detox, né? E se tiver, como é problemas relacionados ao intestino, a gente pode estar indicando também o chakra básico, que vai auxiliar nessas questões. Então, como vocês viram, né, a gente pode estar associando essas duas fórmulas com outras fórmulas quando necessário. Esses são alguns casos que eu trouxe, assim, né, que são alguns casos comuns de acontecer, mas podem estar acontecendo, pode ter outros casos onde tem a demanda de associar outras fórmulas, né? E aí, sempre que vocês tiverem dúvidas, né, a gente está aqui à disposição para ajudar vocês. Uma outra coisa bem importante também de falar é que a fórmula do equilíbrio alimentar, que é da linha Kids, quando for criança que é menor de 18 meses, a gente pede para fazer adaptação, assim como a gente pede para fazer com qualquer outra fórmula. Então, como é que é essa adaptação, para quem, né, não fez o curso ainda ou não conhece? Quando a criança tem menos de 18 meses, a gente pede para fazer a introdução assim. Na primeira semana, em vez de usar 3 gotas ou 3 glóbulos 2 vezes ao dia, a gente começa com um ou uma gota, ou um glóbulo, 2 vezes ao dia. Na segunda semana, 2. E na terceira, 3, e dali em diante segue com a dose normal. Então, essa adaptação a gente pede sempre para fazer quando a criança tem menos de 18 meses, tá? Ou em casos específicos, quando a criança é muito hipersensível, assim, tem uma hipersensibilidade ao floral. Mas, no geral, a regra é até os 18 meses. Então, essas são as informações mais importantes, assim, em relação às fórmulas, né? E aí, agora eu gostaria de compartilhar com vocês, lembrando que no final do mês a gente vai ter a live onde a gente vai lançar esse floral, né, oficialmente, vai ser dia 28, e lá a gente vai trazer todos os resultados que a gente teve das pesquisas, né, todos os números que a gente teve nas pesquisas, os relatos, mas hoje eu trouxe para vocês, assim, só para vocês terem uma noção, né, de como esse floral funciona e como funciona bem. Eu vou ler um relato para vocês, bem rapidinho aqui, de uma mãe, de uma criança, de um menino de 4 anos que começou a fazer o uso do floral. Então, assim, quando a gente entrou em contato, né, quando a Samantha entrou em contato com eles, que a Samantha é a nutricionista que a gente tem aqui, que acompanha essas pesquisas, né, o que a mãe relatou, né? Vou dizer aqui com as palavras dela. Então, o menino, né, está cada vez melhor, comendo comidas variadas. Antes ele comia só estrogonofe, ovo e tomate. Ele não comia nada além desses 3 tipos de alimento. Então, agora ele está cada vez melhor, comendo comidas variadas, começou a comer legumes e vou tirar ele da terapia alimentar. No caso, essa criança, ela fazia, né, um acompanhamento e tal, da terapia alimentar. Noto que ele só come agora se dermos o almoço na boca, porque ele é criança ainda, ele não tem essa autonomia, né? Até depois a gente indicou que ele tomasse a autonomia junto para trabalhar essa questão, mas acho que isso é questão de ter. Comida, ele só comia estrogonofe, ovo, tomate e às vezes miojo, quando eu fazia sempre do mesmo jeito. Agora ele come arroz, feijão branco ou preto, carnes, e aqui me chamou muito a atenção, porque ela botou assim bem específico, comendo frango, fígado bovino, e de frango, isso até para a gente é difícil de comer, né? Imagina uma criança que é seletiva. Carne moída, legumes, aceitou brócolis, cenoura, chuchu, abobrinha, lanche e beterraba. Tá aceitando comer cachorro quente, hambúrguer, bolinho de aipim, bolinho de carne, salgadinhos. Então, olha só a diferença que fez, né, na questão alimentar para essa criança. Então, para quem comia antes 3, né, 4 tipos de alimento diferente, eventualmente, e alimentos, né, no caso do miojo, que nem era um alimento tão, não é um alimento saudável, né, a gente vê que a mudança que isso fez, né, e para uma mãe que está acompanhando, que acompanha, né, que tem uma criança em casa que é seletiva, né, para a questão dos alimentos, é como se fosse um prêmio que essa mãe tivesse ganho de ver o filho comendo tudo isso que ele não comia antes, né, então é muito legal para a gente ver esses resultados, assim, gratificantes, assim, de ver que toda essa pesquisa, né, que a gente fez com os florais, chegou, né, na casa de uma família e ajudou a criança a se alimentar de forma mais saudável, né? Então, esse é um dos relatos, né?
Até no final, no último contato que a gente teve com ela, que a gente faz vários contatos, né? Eles respondem questionários e tal. Ela até relatou assim, que nem parece que ele teve seletividade alimentar. Ele aceitou os legumes que ainda não estava aceitando, está pedindo para comer legumes, ele está comendo em qualquer lugar, que antes ele não comia, ele só comia esses alimentos, esses poucos alimentos que ele comia era só em casa, então agora ele aceita comer fora de casa. É, hoje, por exemplo, ela até deu exemplo aqui, está na casa da avó, está comendo normalmente. Então, olha só que legal, né, o resultado que a gente teve com esse floral. E fora isso, a gente teve outros resultados, né? Como aqui tem caso de bebê de 8 meses que estava fazendo a introdução alimentar, né? Que não comia antes, estava começando, né? A fazer essa introdução e negava alguns tipos de alimento, começou a aceitar, né? Esses alimentos depois que começou a utilizar o floral. Teve casos assim que teve um caso aqui até bem legal, assim, de uma mãe que relatava que a criança ficava muito inquieta, não conseguia ficar parada na mesa, né, para comer. E aí ela botou aqui pra gente, ó, a inquietação melhorou muito. Ela até botou vários, né, botou muito, mas muito mesmo. Ele só fica agitado quando realmente não quer comer algo naquele momento. Hoje mesmo ele me pediu para provar carne, não gostou, mas ele realmente melhorou demais. Isso foi relatos que a gente teve, né? Que às vezes a mãe chegou e falou assim: olha, ele não está comendo assim tantos tipos de alimento diferente, mas aconteceu um negócio bem diferente que ele está topando experimentar novos alimentos. Que para quem tem seletividade, a maioria dos casos, né? Mais severos, a criança senta na mesa só de olhar para a comida, ou se tem alguém comendo uma comida que ele não gosta muito, ele pode faz ânsia de vômito, vomita, não consegue nem pensar, nem sentir o cheiro da comida. Então, imagina vocês, né, assim, que uma mãe tá tendo um filho que tinha isso e falando, mãe, eu quero experimentar esse alimento diferente, né? Só o fato de fazer isso já é, assim, maravilhoso, né? Então, é muito legal a gente acompanhar, assim, esses relatos. E vão ter mais relatos, então, convido vocês para assistirem a live. Lá a gente vai ter bem mais relatos, bem mais números, né, desses resultados com as duas formas. Aí eu tenho aqui um comentário no chat, deixa eu ver se é dúvida. Não sei se vocês ficaram com alguma dúvida, adorei a novidade, parabéns pela aula, obrigada, Eliane. Vocês têm alguma dúvida em relação aos florais? Agora é a hora de perguntar. Também, se vocês tiverem dúvidas, né, eventuais depois, é só vocês entrarem em contato com a gente que a gente tira as dúvidas de vocês, tá? Lembrando sempre que a gente tem esse canal de suporte, né, para vocês, justamente para vocês fazerem sempre a indicação correta, né? Às vezes ficam na dúvida e tal, a gente está aqui para ajudar vocês. A Ô, Larissa Cris, falou aqui que já quer testar, pode falar, querida. então seletividade alimentar seria para adulto e o equilíbrio alimentar para crianças É. abaixo de 12 anos. Isso, até 12 anos, a gente pensa no equilíbrio alimentar. De 12 anos para cima, daí já o seletividade alimentar. Claro Mas que ambos vão tratar a mesma causa. os dois a mesma causa. A diferença que a gente montou, em vez de fazer uma fórmula só para todo mundo, é porque da questão da introdução alimentar, né, que acontece com as crianças, isso tudo a gente conseguiu contemplar nessa fórmula do equilíbrio alimentar, que na outra não era tão importante porque a criança já é acima de 12 anos, né? Mas, no geral, pensou em seletividade alimentar, qualquer questão relacionada à alimentação, né? A gente pensa nessas duas fórmulas. O que vai diferenciar vai ser a idade para a gente fazer a escolha da fórmula correta, né? Tá, joia, obrigada. De nada. Alguém mais tem alguma dúvida? Alguém mais tem alguma dúvida? Então, vou parar aqui a gravação.